boa tarde meninas, tudo bem? Shirley aqui com vocês mais uma vez. Quero compartilhar mais um pouco com vocês sobre o livro Esposas que Oram. Mulheres que oram também. Da outra parte, nós falamos sobre o início, a introdução, né? Compartilhamos um pedacinho. Você que não assistiu e quiser assistir, ele está disponível no YouTube, tá bom? Então você nos acompanhe, fique à vontade, compartilhe com alguém, compartilhe com as amigas, tá? Alguém precisa de ouvir, alguém precisa de uma palavra para confortar os seus corações, para dar direcionamento. E é isso que a gente busca hoje em Cristo, né? Que Ele nos direcione, que Ele nos faz buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Enquanto esposas, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filhas, enquanto colegas, né? E é isso que nós queremos que o Senhor faça em nós. Então, seguindo aqui sobre o título Sua Esposa, né? Então, assim, o poder da esposa que ora, ela vai orar sobre diversas áreas da vida do esposo. E uma delas, aqui inicia, orando pela a sua própria esposa, né? Que no caso vai ser você mesmo. E nessa oportunidade, aqui a escritora fala e mostra, né, como Deus foi trabalhando na vida dela quando ela estava fazendo essas orações. Então, vamos compartilhar aqui mais um pedacinho. Com o subtítulo de hoje, Minha Oração Curta Favorita. O que seria essa oração curta e favorita? Senhor, transforme-o. Essa é a oração curta e favorita. Aqui diz assim: eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente pelo meu marido, desde o começo do nosso casamento até hoje. Mas não fiz isso, pelo menos não como estou sugerindo nesse livro. É claro que orei. As orações elas eram breves. Proteja-o, Senhor. Elas eram específicas. Salve o nosso casamento. Mas geralmente fazia a minha oração curta favorita. Salve-o, Senhor. Transforme-o, Senhor. Essa era a oração curta favorita dela. Então, assim, o que nós vemos aqui com a escritora e pegando para a nossa vida é o que a gente mais faz hoje, né? A gente pede para que Deus transforme as pessoas, né? Senhor, transforme meu marido, né? Senhor, transforme a minha mãe. Senhor, transforme meu filho. Senhor, transforma a minha colega. Senhor, transforme, mude aquela minha colega de trabalho, né? Então, assim, mude a minha líder, transforme ela. Então, assim, as nossas orações favoritas são essas, para que transforme as pessoas. E nós, né? A gente está pedindo para que Deus transforme as nossas vidas? Não é verdade? Então, continuando aqui, ela fala assim: levei alguns anos para compreender que meu marido jamais se tornaria aquela imagem que eu idealizara. Foram necessários mais alguns anos para eu entender que não poderia transformá-lo a meu modo. De fato, só quando levei a Deus que me preocupava só quando levei a Deus o que me preocupava é que comecei a ver alguma diferença. Então, assim, as coisas também não aconteceram da maneira como eu pensei que seria. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. Então, assim, aqui ela fala
só quando ela literalmente levou a Deus em oração que ela começou a ver alguma coisa mudar. E ela disse que a mudança não foi nele, foi nela, né? Então, assim, é isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Aqui ela continua dizendo assim: meu coração, ele tinha que ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado, reconstruído, antes que Deus sequer começasse a trabalhar em meu marido. Eu tive que aprender a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus e não como eu, né, pensava que deveria ser. Entendeu? Então, assim, nós não temos que querer que as coisas sejam da nossa forma, do jeito que queremos, e sim começar a olhar pela perspectiva de Deus. Se é com meu esposo, eu preciso começar a orar para que Deus faça segundo a vontade dele e não a minha. Que o Senhor não venha moldar ele para ficar do jeito que eu quero, mas sim do jeito que ele quer. Então, continuando aqui, também ela falou a respeito de que Deus precisava quebrantar, né? Moldar o coração dela. Porque aqui na frente fala o seguinte, ó: aos poucos eu compreendi que é impossível entregar-se à oração pelo meu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Então, assim, não é possível a gente orar por alguém quando o seu coração está fechado. Se você vai orar pelo seu marido, primeiro o seu coração tem que estar quebrantado, né? Moldado, como ela disse ali atrás. Porque se nós formos orar com o coração fechado, como a gente já falou na outra mensagem, as nossas orações elas são impedidas. É porque você está tentando se enganar, porque você não tem um coração aberto, e aí se você não abre o seu coração, as respostas não virão, o Senhor não vai te ouvir. Então, primeiro, aconteceu isso. Então, eu não podia ir a Deus e esperar respostas. A oração se abrigava em meu íntimo indisposição para perdoar, amargura ou ressentimento. Não podia fazer minha oração curta favorita sem reconhecer no mais profundo da minha alma que tinha que fazer primeiro a oração curta favorita de Deus. Senhor, transforma-me. Então, eu não podia fazer isso, né? Ela diz. E da mesma forma somos nós. Nós queremos que os nossos filhos sejam transformados, os nossos pais, as nossas colegas sejam transformados, os nossos esposos, e nós também precisamos ser transformados. Essa é a oração favorita de Deus, que ela fala: Senhor, transforma-me. Então, nós precisamos viver isso, pedir a Deus para que Ele transforme primeiro nós, sabe? Para que Ele trabalhe primeiro em nós, para depois a gente querer que Ele transforme alguém. Porque, é que nem ela disse aqui, a mudança ela vai partir de mim. Quando eu começo a orar de maneira correta por alguém, pela minha casa, alguém da minha casa, pelo meu companheiro, quando eu começo a orar, o meu coração precisa estar quebrantado, transformado na presença de Deus, né? E então o Senhor ele vai começar a agir através de nós. Mais uma coisa aqui que ela fala num dos subtemas: quem? Eu mudar? Né? Porque ela achava que o esposo dela que precisava ser transformado e não ela. Então precisam ser transformados os dois, mas antes tem que começar por quem teve a iniciativa de orar.
Se você não é transformado, então você precisa que Deus transforme, né? Nós precisamos que Deus nos transforme. Aí ela diz assim: mas Deus vê coisas que nós não vemos. Ele sabe onde há espaço para melhorar. Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desacordo com a sua perfeita vontade. Então, assim, Deus não precisa procurar muito. Então, o que precisa acontecer é que eu dê ao Senhor liberdade, que eu entregue meu coração e dizer a Ele: Senhor, transforma-me. Porque quando você diz, quando você abre a sua boca e fala, você está dando ao Senhor, né? Senhor, faça em mim conforme o teu querer. Né? Porque Deus, Ele não é invasivo. Ele não é invasor, né? Ele quer fazer algo em nós, mas nós precisamos estar disposto a isso. Se nós não estivermos, Ele não vai fazer. Por isso que nós precisamos, ali atrás ela fala, precisamos estar quebrantados para haver essa transformação. Então, Ele sabe onde há espaço para melhorar. Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desordem, em desacordo com a sua perfeita vontade. Ele exige que não pequemos em nossos corações, porque o pecado, ele nos afasta de Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não teria ouvido. Deus quer que nossos corações permaneçam retos para que as respostas às suas orações não sejam prejudicadas. É como eu tinha falado ali atrás, que os nossos corações, eles precisam estar abertos, moldados, quebrantados, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Porque se a gente tiver o coração fechado e não perdoar, né, não ser um coração perdoador, aí então o Senhor não vai ouvir as nossas orações. Então, o Senhor, Ele fala de várias maneiras, né, conosco, quando nós oramos. Porque quando a gente está orando e vai especificando cada coisa na vida da pessoa, o que acontece? O Espírito Santo do Senhor, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai mostrando, pelo menos aconteceu comigo assim também, quando eu comecei a orar por determinadas áreas da vida do meu esposo, Deus foi me mostrando muitas coisas na minha vida. E isso, o que acontece? É você estar com o coração aberto para Deus transformar você. E é isso que nós precisamos, né? Estar dispostas para que Deus possa nos transformar, para que Deus possa fazer em nós. Às vezes, você pode só contemplar o que o teu filho está fazendo, as atitudes dele e as suas atitudes. Como é que está sendo diante dos seus filhos? Será que você está realmente fazendo o que Deus quer que você faça como mãe? O que você tem falado dos seus pais? Será se você tem orado? E será se você tem deixado Deus mostrar para você o que você tem sido quanto filha? A transformação tem que ser mesmo dos seus pais ou ela tem que começar de você? Porque às vezes a gente reclama muito dos nossos pais, mas como nós estamos agindo? De que forma, de que maneira nós estamos agindo enquanto mulher, né? Não importa se filha, se esposa, se mãe, se colega. Ah, minha colega de trabalho está fazendo muito isso comigo, e está implicando, e está isso, e está aquilo. Como tem sido as suas atitudes lá no seu trabalho? Né?
será se não são algumas atitudes suas que precisam ser corrigidas? Será se não são algumas atitudes nossas, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto colega de trabalho, que precisa ser mudado? Porque às vezes a gente cobra muito das pessoas e esquece de ver o que nós estamos fazendo, né? Então, assim, quando nós oramos, Deus, Ele mostra pra gente. E aí vem a oração curta favorita de Deus. Transforme-me, Senhor. Quando isso acontece, é porque você está com o seu coração aberto. Se você ainda não conseguiu, quando você estiver orando, se você ainda não conseguiu perceber Deus falando alguma coisa com você, volte a orar. Ore de novo. Se humilhe primeiro. Quebrante o seu coração diante de Deus. Porque se você não está ouvindo isso, sabe? Se eu não estou ouvindo isso, é porque com certeza meu coração ainda não está aberto para ouvir isso de Deus. Para ouvir que Deus quer que eu esteja disposta a ser transformada, tá? Então, finalizando aqui sobre a esposa, diz assim: a linguagem suprema do amor. Algo surpreendente acontece em nosso coração quando nós oramos por outra pessoa. A inflexibilidade se desfaz, tornando-nos capazes de superar mágoas e perdoar. Acabamos até amando a pessoa por quem oramos. É milagroso. Isso acontece porque quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com o seu espírito de amor. Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele irá crescer em seu coração. Você irá descobrir também o amor por você crescendo no coração dele, sem que ele saiba sequer que você está orando a seu favor. Então, assim, Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso e Ele trabalha em nós de forma, surpreendente, de forma maravilhosa. E é isso que Deus faz. Ele transforma a nossa vida, como aqui foi falado pela escritora. A linguagem suprema do amor. Quando nós oramos por alguém, nós passamos a amar mais ainda aquela. Se você já ama, você vai amar mais ainda aquela pessoa. Porque você vai colocando cada situação, cada detalhe diante de Deus. E então, Deus, quando você está orando ali com o seu coração aberto, seu coração quebrantado, Deus, Ele vai mostrar para você isso aqui que ela falou. Ele vai mostrar o amor dele por aquela pessoa. Então, quando você está orando pelo seu marido, você vai contemplar o seu marido através dos olhos de Deus. É aí onde desaparece a mágoa, se ele te feriu, se ele te magoou, vai desaparecer, porque o amor de Deus vai envolver você e vai fazer você enxergar coisas plenas, coisas maravilhosas. Da mesma forma acontece com você, mãe. Quando você começa a orar pelo seu filho, o que acontece? Você contempla o amor de Deus. Então você já ama o seu filho, mas quando você começa a olhar para o seu filho através do olhar de Deus para com ele, você vai começar a enxergar, ver outras coisas que você não via no seu filho, certo? E nisso, o Senhor, nessas orações, o Senhor, Ele vai nos transformando e nos fazendo, nos corrigir algumas coisas que nós erramos para poder nos adequar com aquela situação, ou enquanto mãe, ou enquanto esposa, ou enquanto filha, ou enquanto colega de trabalho. E é isso que Deus faz quando nós começamos a orar.
Então, não desista de orar. Seja uma mulher que ore. E não faça suas orações curtas favoritas. Faça a oração curta favorita de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.